Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E neste vídeo nós vamos trabalhar aqui um pouco das desculpas que a Ares deu para ter mais um resultado ruim, mais uma destruição de valor e mais uma empresa que nasceu com a IPO com uma promessa extremamente grande, mas com concretizações quase que nulas e na verdade negativas inclusive. Para a gente dar uma olhada, né? Eu grifei aqui para vocês um pouco do que a administração trouxe de mensagens e aqui nós vamos ler muitas desculpas para ter um resultado ruim. Eles começam dizendo, né? Mensagem daqui da presidência da Aeres. O Brasil tem enfrentado uma crise no setor eólico desde meados de 22. Tá bom. Mas é engraçado, né? Porque lá no IPO vocês falaram que as eólicas e essa energia renovável, energia eólica seria o futuro, que em todas as casas teriam pás eólicas. Vocês não fizeram um bom estudo de mercado, me parece, porque havia desde lá de trás um estudo mostrando que havia um excesso de energia que seria colocada na rede com todos os projetos eólicos, solares e hídricos que estavam sendo postos em operação. Portanto, você vê que, tirando lá a crise hídrica que nós tivemos em 21, as pás eólicas elas não eram e não seriam a fonte de energia mais interessante, até porque você consegue ver em algumas das geradoras de energia que nós temos das empresas listadas que o operador do Sistema Nacional mandou que algumas empresas parassem de operar as suas energias eólicas por determinados momentos. Então, poxa, se você, como empresa que vai colocar ali as pás numa geração eólica, você tem que parar a operação. Aquilo lá parado custa dinheiro e você deixa de ganhar um tanto de dinheiro. Será que faz sentido você investir realmente nesse tipo de energia? Bem, não vou entrar aqui no mérito se vale a pena ou não por questões ambientais, mas por questões financeiras, me parece que não está mais fazendo sentido. E eles continuam. As geradoras não têm assinado novos contratos. Opa! Até parece que eu tinha falado isso e já tinha previsto lá atrás que isso iria acontecer. Até por isso que eu não investi em Aeres e sempre vim reiterando isso para vocês. Além disso, parques em construção, assim como os projetos recentes anunciados, são acordos fechados há mais de 2 anos. Ou seja, significa que hoje, fazendo conta, não está valendo a pena. Vamos explicar um pouco melhor isso daqui, porque eu acho que eu não estou conseguindo fazer toda a explicação completa e deixar claro para vocês o que eu estou querendo dizer. Vamos colocar um panorama. Lá em 2020, 2021, especialmente com crise hídrica, você tem o preço da energia, que eu vou chamar aqui de PE, tá bom? Preço de energia. Naquela época, você tinha a energia que estava variando dos seus 600 até, em algum momento, que chegou a R$ 1.000. O que acontece? Hoje, esse mesmo preço de energia, ele está em quanto? 87. Esse é o nível de queda que você teve. É como se fosse, entre aspas, uma commodity. E aí, você, como empresário, começa a fazer conta. Peraí, lá atrás eu tinha alguma coisa que me dava R$ 1.000 ali por cada megawatt-hora que eu produzisse. Agora, eu tenho o mesmo sistema que me gera 87, ou seja, uma queda de 93%. Será que faz sentido? Bem, vamos lá. Você criou pensando que você ia receber aqueles R$ 1.000 aqui, tá bom? Você ia receber R$ 1.000 aqui. Só que acontece? Você projetou que isso aqui iria continuar ou que talvez ele fosse cair aqui, se manter numa faixa de uns 500, talvez 600 reais ali o megawatt. O que acontece? Quando você refez essas contas como empresário, até para colocar de pé novos empreendimentos, você, ao invés de ter aqueles 1.000, você tem aqui embaixo 87. Aí você fala, poxa, peraí. Então, eu vou colocar um projeto de pé, que ao invés de me pagar 1.000, vai me pagar apenas 87? Sim, é isso. E aí o que acontece? A gente começa a projetar alguns fluxos de caixa, ou seja, vamos imaginar que eu tenho um contrato e esse contrato é para fornecimento de energia. E aí eu vou ganhar 87 aqui, vou ganhar 87 aqui, vou ganhar 87 e tal. E aí você chega num valor justo para todo esse fluxo, que é o famoso VPN, né? Que é o valor presente em relação às médias aqui que você tem, ou valor presente líquido, VPL, que é uma das formas mais tradicionais de se chamar. Agora, esse mesmo empresário, ele pode ter feito a conta, por exemplo, para ganhar aqueles 1.000 ou ganhar 800, enfim, alguma coisa diferente. Você começa a fazer as contas e você vê que aquele valor que você projetou começa a ser muito diferente. Essa conta aqui é importante para você pensar no retorno que você vai ter do seu investimento.
Por que eu estou explicando tudo isso? Isso aqui é fundamental. Porque se você não está tendo projetos que estão sendo postos em operação, ou seja, você não está comprando pás eólicas, significa que o empresário está fazendo conta e ele fala, não vale a pena. É melhor eu deixar esse dinheiro parado numa Selic do que colocar de pé um projeto que eu vou ter que trabalhar, vai me dar dor de cabeça, vou ter que mexer com empreiteira, vou ter que fazer com 1 trilhão de coisas que não vão fazer sentido. Portanto, é o que eu estou falando para vocês de forma muito clara. A Aeris está numa operação que está em declínio. É uma operação que não está funcionando no Brasil da maneira que esperava-se. Por mais que nós tenhamos como país, e até por questões geográficas, um clima muito bom em relação a vento, especialmente no norte e nordeste do Brasil, especialmente falando de nordeste, por mais que a gente tenha isso, os resultados da Aeris não estão sendo bons. Curioso, né? Mas a gente precisa continuar. E eles falam aqui um pouco que é evidente a necessidade de uma política. Aqui eles deram uma desculpa tão esfarrapada que eu fico até triste. É evidente a necessidade de uma política setorial. Opa, eles estão falando assim, ô governo, me socorre aqui porque minha empresa não está dando lucro. E eles falam, para isso, a Abiólica, em conjunto com a BIMAC, estão discutindo com o governo uma lista de medidas potenciais para incentivar novos contratos e reaquecer toda a cadeia produtiva. Olha, se você concluir comigo que a empresa ela só é lucrativa se ela tiver um benefício fiscal, se ela tiver um incentivo governamental, olha, você há de convir comigo que a empresa que precisa de socorro para ter lucro, para dar algum resultado, ela não deve sequer passar na sua mente como um investimento razoável. Olha, só para você ter um comparativo, que eu também estou sustentando isso, só que de uma forma um pouco mais minimizada por conta de uma atividade predatória da China, é no setor de aço. Porque o aço chinês que está sendo importado, eles estão colocando uma alíquota progressiva, ou seja, se você importa até uma tanta quantidade de aço, a sua alíquota é tanto. Agora, se a importação geral passar de um determinado fator ali, eles vão começar a tributar cada vez mais a ponto de não fazer sentido você mais importar, tá bom? Essa é a ideia. Diferentemente, porém, aqui na questão das pás eólicas, você não tem isso. Você, na verdade, tem um mercado que só não quer, por conta dos valores ali da energia, por conta dos projetos que não fazem sentido financeiramente, serem colocados de pé, agora eles querem um incentivo do governo? Não faz sentido. Eles vão falar para o governo o quê? Aumentar a energia? Mais uma vez, não faz sentido isso aqui, não. Vamos lá. Nos primeiros 6 meses do ano, tivemos um descomissionamento de 5 linhas. 5 linhas aqui de produção, tá bom? E para o terceiro trimestre de 24, está previsto descomissionamento de mais 2 linhas de produção. Portanto, em um ano, na verdade, aqui em 9 meses, eles já perderam 7 linhas de produção. Interessante, né? Como um negócio que quer incentivo, está fechando fábrica, essas coisas todas. Claro, não está dando lucro, então tem que fechar mesmo. Apesar dos desafios enfrentados no Brasil, mantemos a confiança no crescimento do mercado externo. Por que eu deixei isso aqui grifado? Porque isso daqui vai ser interessante para nós começarmos a entender algumas coisinhas. Por isso, diversificamos nossa estratégia de vendas entre mercado interno e externo e ampliamos nossa unidade de serviços, que anteriormente representava menos de 2% da receita e agora ultrapassa 7%, com o potencial de superar 10%. Da mesma maneira que prometeram muita coisa no IPO, que acabaram. Não posso dizer que eles não cumpriram, porque eu acredito que a empresa esteja de boa fé tentando cumprir. Só que o mercado não foi na direção que eles imaginaram, então não tem o que fazer. E aí, por que eu grifei aquilo e a gente precisa ir aqui para baixo, né? Destaque operacional e financeiro. Produção de megawatt equivalente no mercado externo, 0. Eu não entendi o porquê que vocês estão falando, sendo que desde ali de trás, ali desde 2023, você não tem nada no mercado externo. Eu não sei exatamente se eles estão consolidando aqui de alguma maneira diferente, o que é que eles estão fazendo, mas não me parece que eles estão indo para o mercado externo. Tanto é que você pode ver aqui, ó, destaque financeiro, paz no mercado externo. 0. 0. Então, poxa, aonde vocês tiraram aquilo tudo que teria receita, que teria outras coisas? Não sei se eu estou enxergando da mesma maneira que vocês, tá bom? Claro, eu não estou querendo apontar o dedo aqui para uma outra pessoa da empresa, eu só estou falando que o negócio como investimento de ações não está valendo a pena. E é simples a minha análise, não estou fazendo uma crítica a uma pessoa. Mas vamos lá. Na operação, tivemos números positivos. A margem EBITDA ficou em 16,7%. Essa melhora na margem foi devido ao efeito do câmbio, efeitos não recorrentes, câmbio
você não consegue quantificar. Ou seja, você não tem nenhuma ingerência sobre isso. Efeitos não recorrentes, o próprio nome já diz. Além da redução dos custos de matéria-prima. Claro, se você não produz, você não precisa comprar matéria-prima. E um aumento na produtividade, o que culminou em uma maior eficiência operacional no trimestre. Tá, aqui a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa última aqui. Aumento na produtividade. Por quê? Porque há 2 anos atrás você começou a ter que cumprir alguns contratos e agora a sua produção está aumentando porque os contratos estão começando a exigir as partes que vocês tinham prometido entregar lá atrás. Então, calma aí. Tem que tomar um pouco de cuidado com a empresa, o que, para mim, está sendo suficientemente para você ter como mote de investimento que essa não é uma boa empresa, tá bom? Eles falam aqui ainda, para o resultado financeiro não foi diferente. Nas despesas financeiras líquidas tivemos uma queda, e aí eles explicam, resultado da redução de encargos financeiros e juros sobre empréstimos de financiamento. Legal. Eles conseguiram reduzir os juros e encargos de financiamento. Isso é ótimo, porque nós já vamos dar uma olhada no endividamento da empresa e ela tem, de uma certa maneira, um caixa para segurar um determinado tempo. Só que vai ter um momento ali que pela geração de caixa, ou pelo, na verdade, o consumo de caixa que ela está tendo, ela vai ser esganada e aí sabe-se lá o que pode acontecer. E aqui a gente já começa aí numa parte que entra numa promessa que eu não consigo cair. Para os próximos meses, iniciaremos a produção de 2 novas linhas. Essas 2 novas linhas têm previsão de amadurecimento de 12 meses. Não falou que linhas são, não falou qual que é o CAPEX, não falou qual que é o investimento, não falou nada. Difícil de acreditar, mas vamos lá. Eu tenho outro documento aqui que mostra o porquê que está havendo uma destruição de valor. Você pode ver, como eu mostrei mais uma vez, a questão das pás eólicas. No mercado de exportação, você viu aqui apenas em 2022 algo que representa 8%, 6%, e desde aqui do quarto trimestre de 22 que você só tem queda tanto no mercado interno, serviços e pás no mercado de exportação, ou seja, no mercado externo, você teve zero. Então, 0% desde então, com esse declínio. E claro, isso aqui não poderia culminar em outra coisa, a não ser, nesses últimos 12 meses, uma queda de 73%. E se você for pegar desde lá do seu IPO, e claro, isso aqui já está consolidado aqui pelo Implit, né, que é a junção das ações, 129 para hoje, os seus 6,43, então uma queda de quase aqui 96%. Portanto, se você colocou, por exemplo, R$ 100, hoje você tem R$ 4,12. É mais ou menos essa a ideia que você precisa ter, tá? Portanto, essa aqui é a destruição de valor. Esse daqui é uma das principais questões que você precisa enxergar. E é um mercado muito cíclico, que também é um problema. O EBITDA da empresa, sim, tem melhorado, mas por quê? Porque lá atrás você fez os contratos que agora você está entregando. A empresa é isso aqui. Ela vai ser sempre esse balanço. Você vai ter a entrega dos pedidos, você vai ter pedidos novos, você vai ter a entrega, aí você vai ter pedidos novos e assim sucessivamente. E a empresa funciona assim. Se você não sabia disso, precisa se inscrever aqui no canal. Investimentos eu não vou nem falar, porque não praticamente nada. E aqui nós temos a questão que eu queria trazer para vocês. A alavancagem da empresa está em 2,8 vezes o seu EBITDA, né, a sua dívida líquida pelo EBITDA. Agora, eu quero que vocês percebam que o caixa da empresa está em 977. Pensando que você tem para este próximo semestre 151 milhões e para 2025 780 milhões, o caixa praticamente já se encerra, então você vai começar 2026 com o caixa mais ou menos aqui, ó. E aí você vai ter outros mais ou menos uns 500 milhões de reais, na verdade um pouco mais, para pagar, e 2026 talvez seja o momento que a empresa finalmente se enforque, mais ainda, na verdade, e tenhamos alguns tantos problemas com essa empresa. Agora, fica uma dúvida. É uma empresa de turnaround? É uma empresa que pode dar uma volta por cima e ganhar uma relevância no nosso mercado? Eu não vou apostar. Mas, se você quiser, aqui pode ser uma das pimentinhas da sua carteira. E se você gosta de colocar dinheiro em pimentinhas, talvez a Ares possa ser a empresa certa para o seu portfólio. Eu não acho que seja melhor, mas fica a seu critério. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou de um vídeo um pouco mais pesado, um pouco mais denso, deixe seus comentários aqui embaixo. E claro, para você continuar seus estudos, vou deixar um vídeo aqui em cima. Muito obrigado e tchau!